Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! Hoje são 14 de julho de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Aqui está o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 131ª edição, impresso ano passado, 2022, julho. Este livro aqui foi impresso pela Federação Espírita Brasileira, que fica aqui em Brasília. Então, mais um vídeo aqui, analisando 2 trechos de Allan Kardec sobre aquela afirmação atribuída a Jesus, a de que Jesus não veio à Terra para trazer a paz, mas a espada, para separar pais de filhos, separar esposo de esposa, nora de sogra, sogra de nora, etc. Então aqui, mais 2 trechos de Allan Kardec explicando essa passagem bíblica aí. E vou aqui trazer também aqui uma observação. Aqui o livro de Freud, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele foi judeu e ateu. Neste livro aqui, na página 88, vou ler aqui, porque vamos estudar aqui trechos de um homem religioso, Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, muito bem, na página 88, Sigmund Freud diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Freud aqui faz uma divisão entre o homem racional que usa a razão e o homem religioso. Freud afirma que o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas, racionais, para a formação de seu juízo. Entendeu? Já o homem religioso, como ele vive uma ilusão, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Não esqueça isso aí. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E é o que veremos daqui a pouco no quadro, com mais 2 trechos aqui de Allan Kardec. Explicado isso aí, não é? Muito bem. Então vou ler aqui os nomes das pessoas que apresentaram atestado de vida em meu vídeo de ontem, com o título A Doçura e a Bondade de Jesus. Então ali, 29 pessoas comprovaram que estão vivas. Então, essas aí continuarão a receber a aposentadoria pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, um abraço aí para Nádia Soares, Francalino Filho, Francisco Freitas Matos, Ângela Oliveira. A Ângela Oliveira ontem
dia 13, quinta-feira, sofreu um acidente. Ela mora em Belo Horizonte. Então, ontem, ela estava lá no centro de Belo Horizonte e apagou. Ela apagou, entendeu? Apagou. Desmaiou ali. E ao desmaiar, caiu ao chão e aí atingiu um dos supercílios. Um corte muito grande no supercílio. E aí ela recebeu vários pontos ali. Então ela apagou e desmaiou e foi ao chão. Coitada da Ângela, né? E ali ela pontuou o ferimento, fez exames e agora está bem, se recuperando em casa. Então aí, um abraço para a Ângela Oliveira, que ela se recupere logo. Desmaios são muito comuns aí em muitas pessoas, não é? Uma irmã minha também desmaiava muito. Depois eu vou contar aqui um caso. Depois. Então um abraço aí para a Ângela Oliveira e que ela se recupere rapidamente. Vamos lá. Rangel Silva também apresentou atestado de vida. Rangel Silva, Daniel Francisco, Henrique Agostinho Silvério, José Hermes, Sebastião Hilário, que mora em Itabira, Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade. Veja aí a foto do Sebastião. Lá em Itabira, ele tirou essa foto aí recente, ao lado de uma estátua em bronze do grande Drummond. Veja aí o Sebastião. Um abraço, Sebastião. O Odair Luiz Prado, Araci Terezinha Casagrande, Carla da Silva Souza, Daniel Rodrigues, Carlos Roberto, Maria Luzia, Antônio Carlos Bernardo, José Jorginho Oliveira, Everaldo Chapéu, o Alain Maurício, que mora em Camaçari, na Bahia, Cideval Bahia, Plauto Leal, Edilina Vieira, Vero Cati, Jarbas Venâncio, que tive o prazer de conhecer lá em Paracatu, Minas Gerais, perto de Brasília, Renato Reis, Francisco Xavier, que não é o espírita, que faleceu há muitos anos, Carlos Otávio, Paulo Mastromano e o grande Edson Martins. 29 pessoas aí. Então, gente, vamos agora ao quadro, trazendo aqui mais 2 trechos do Allan Kardec, explicando aquela passagem bíblica atribuída a Jesus, quando Jesus diz: não vim à Terra, ao planeta Terra, para trazer a paz. Eu vim para trazer a espada, a divisão entre pai e filho, entre filho e mãe, entre mãe e pai, entre nora e sogra, entre sogra e nora, etc. Então aqui o Allan Kardec, com mais 2 trechos aqui, falando sobre essas passagens bíblicas. Vamos lá. Muito bem, então vamos aí. Jesus, veja acima aí. E 4 passagens bíblicas, não é? 4, mostrei aí. Não apresentei mais por causa do tamanho do quadro. Então aí, gente, veja aí, nessas 4 passagens bíblicas, aí uma propaganda terrível atribuída a Jesus, o ódio familiar. Então vamos lá. Veja lá a 4ª lá à direita, Lucas, capítulo 12, versículos 51 a 53. Então estamos estudando isso aí, não é? O primeiro vídeo foi o de ontem, sobre a passagem de Lucas 12, capítulo 12. O primeiro vídeo foi o de ontem, não é? O Allan Kardec tentando explicar aí essa terrível mensagem atribuída a Jesus. Em Lucas, capítulo 12, veja aí no quadro, versículos 51 a 53. As outras passagens aí, à esquerda, né, as 3, já foram abordadas em vídeos agora passados. Então veja aí, em Lucas, veja acima aí, na última, à direita. Em Lucas, capítulo 12, 51 a 53, Jesus diz assim, está escrito lá: supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa,
3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eis aí mais uma mensagem horrível atribuída a Jesus. Então, Allan Kardec está explicando sobre isso aí. Então, vamos lá aqui agora à esquerda. Allan Kardec, veja aqui à esquerda, abaixo. Página 287 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Allan Kardec escreve esse trecho aí, vamos lá, ele diz assim: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Muito bem, o Allan Kardec está dizendo aí, é aquela velha conversa, né? Ele dizendo sobre essas passagens aí de ódio atribuídas a Jesus. Quando a mensagem é de amor, tudo bem, aí ele diz, tudo bem, Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Quando as mensagens são de ódio, aí ele diz, não, isso aí, alguém errou aí, alguém alterou aí o texto, porque Jesus não ia pregar ódio ao mesmo tempo pregando amor, entendeu? É aquela velha conversa aí. Então ele diz aí na página 287, repetindo o que ele falou antes, que eu já abordei aqui no vídeo anterior. Ele diz aí que os seguidores aí, na época, há 2000 anos, na Palestina, os seguidores ali de Jesus não entenderam bem, sabe? Não entenderam bem o discurso de Jesus. E aí, por não entenderem bem, mudaram aí o pensamento de Jesus e aí saiu essa passagem feia aí, Jesus pregando contra a união da família. Então o Allan Kardec aí diz que isso aí deve ter sido mal interpretado, entendeu? Porque Jesus falava aí por meio de figuras de linguagem de forma simbólica, entendeu? Diz aí o Allan Kardec. Não ria, porque isso aqui é coisa séria. Então veja, quando a mensagem de amor é maravilhosa, né? É atribuída a Jesus, ele diz, foi Jesus que escreveu isso mesmo. Escreveu não, porque Jesus não sabia escrever. Aí ele diz, não, foi Jesus que pronunciou isso aí. Quando é mensagem de amor. Quando a mensagem é de ódio, aí não. Isso aí não foi, Jesus não quis dizer isso. Alguém adulterou, alguém alterou isso aí. Alguém não entendeu, interpretou mal e colocou isso aí no papel. Jesus não ia pregar ao mesmo tempo mensagens de amor e mensagens de ódio, diz aí o Allan Kardec. É para você rir muito, gente. Muito bem. Então, explicado isso aí, ele dizendo, né, que as pessoas daquela época interpretaram mal o que Jesus falava, não é? Porque Jesus usava muitas vezes aí as figuras da linguagem, né? Metáforas, né? Figuras de linguagem. Jesus usava muito no sentido simbólico. E aí alguém interpretou mal e soltou esse absurdo aí atribuído a Jesus. Muito bem. Agora vamos aí continuando nas páginas 287 e 288. Mais um trecho aí de Allan Kardec explicando o que está em Lucas lá, capítulo 12, versículos 51 a 53. Diz assim o Kardec, veja aí no centro do quadro. Diz assim, cabe a culpa à doutrina de Cristo? Ele está perguntando. Ou seja, esses discursos horríveis aí, esse discurso horrível de Lucas 12, Jesus dizendo que veio à Terra para trazer a divisão familiar e não a união, diz aí o Allan Kardec, cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós?
Não, não. O que o Allan Kardec está dizendo aí, gente? Vou explicar. Ele está dizendo assim, que Jesus, o Jesus que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, jamais propagaria mensagens de ódio, jamais, entendeu? Por favor, não ria, que isso aqui é coisa séria. Então ele está dizendo aí que a doutrina pregada por Jesus não tem culpa alguma pela violência que foi atribuída ao próprio Jesus aí nos evangelhos, entendeu? É isso aí que ele está dizendo nesse trecho. Ele diz aí que Jesus nunca pregou a violência, jamais. E você vê isso nos 4 evangelhos. Só que nos 4 evangelhos você vê também mensagens de ódio, de violência atribuídas a Jesus. Só que o Allan Kardec diz que essas aí foram deturpadas, as mensagens ruins. Já as boas, tudo bem. Então vamos lá. Ele diz aí, disse ele, Jesus, ele está perguntando, disse ele, ou seja, disse Jesus alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. Ou seja, ele está dizendo que Jesus nunca disse a um de seus discípulos assim, discípulos, ide, discípulos, matai, discípulos, massacrai, discípulos, discípulos, queimem as pessoas que não crerem em mim como vocês. Queimem essas pessoas que não crerem, que não têm a mesma crença que vocês, que não creem em mim. Queimem essas pessoas, discípulos. Diz o Allan Kardec que Jesus nunca pregou isso. Gente, no início do vídeo, o que foi que eu disse aqui? Em relação ao Sigmund Freud, ele disse que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. O homem religioso, ele não raciocina. E aqui é um exemplo. O Allan Kardec está aqui dizendo que Jesus sempre pregou contra a violência. Jamais Jesus fez propaganda contra o ódio. E estamos vendo aqui, não é? Várias mensagens de ódio atribuídas a Jesus nos próprios evangelhos. Em relação a essas mensagens de ódio, como elas são feias, aí o Allan Kardec tenta passar aqui um pano e não resolve a questão. Entendeu? Ele se afunda mais ainda. Quando você vê o Novo Testamento, ali com Jesus, você vê ali que os cristãos, eles não tinham o poder de matar alguém, porque eles eram fracos na época, os cristãos não tinham esse poder. Então eles eram perseguidos, não é? Como outros religiosos, na época lá do Novo Testamento. Então os cristãos não tinham o poder de comando. Então eles não praticavam ali violência alguma, física, porque não tinham poder para isso. Agora, muitos e muitos séculos depois, eles passaram a ter poder, os cristãos, não é? Com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os cristãos, quando eles tiveram o poder, eles mataram, queimavam pessoas em fogueiras santas, a Igreja Católica Apostólica Romana, em nome do cristianismo. Então, quando os cristãos não tinham poder, no caso aí nos evangelhos, eles eram perseguidos. A partir do momento em que eles tiveram poder de decisão sobre a vida dos outros, aí eles passaram a ser também perseguidores. Entendeu? Muito bem. Então veja abaixo aí. Kardec diz que Jesus, o Jesus que está nos 4 evangelhos, diz o Kardec. Jesus, veja abaixo aí no centro do quadro, que Jesus condenava toda violência, que Jesus jamais mandou matar ou queimar pessoas que não creram em sua doutrina, diz ele. Entendeu? Que Jesus pregava somente o amor. É o que diz o Sigmund Freud. O homem religioso,
ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Então vamos mostrar que isso aqui é mais um discurso vazio do Allan Kardec, dizendo que Jesus sempre foi contra a violência, que Jesus jamais mandou matar ou queimar pessoas que não creram em sua doutrina. Ora, o Evangelho, nos quatro evangelhos, muitas passagens ali de ódio atribuídas ao próprio Jesus, ele desejando o mal para muitas pessoas, contrariando o que diz o Allan Kardec aqui. Ele diz que Jesus nunca condenou a violência, que Jesus jamais mandou matar ou queimar pessoas que não creram em sua doutrina. Os evangelhos, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão repletos de atos aqui de violência atribuídos a Jesus. E vou mostrar apenas um aqui logo. Aqui abaixo à direita, veja aí, à direita, Jesus escrito aí, Jesus. Veja aí um exemplo. Veja bem, o Allan Kardec está dizendo que Jesus jamais teve ódio de alguém, jamais propagou o ódio, a vingança. Então veja aí o que está em Mateus, e isso aí está também em Marcos, Lucas e João. Muitas passagens de ódio atribuídas a Jesus, contrariando o que diz o Allan Kardec, que Jesus sempre foi contra a violência, contra a injustiça. Então veja um exemplo aí bem fácil, aqui à direita. Em Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15, vou ler. Está atribuído assim, Jesus dizendo aos discípulos dele. Veja aí, Jesus diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ora, veja mais uma monstruosidade bíblica atribuída a Jesus e que contraria o que diz o Kardec aí. O Kardec diz aí que Jesus sempre pregou contra a violência, contra a vingança, que Jesus era só amor. E aí está mais uma passagem bíblica mostrando aí que o Allan Kardec faz uso de fundamentações miseráveis para formar seu ponto de vista. Em Mateus, capítulo 10, que está aí, é assim: Jesus mandou que os discípulos fossem de casa em casa pregando o evangelho, as boas novas, pregando a mensagem de Jesus, entendeu? Que os discípulos fossem de casa em casa. E os discípulos foram. E aí Jesus dizia assim: se vocês chegarem a uma casa e o pessoal lá da casa, daquela cidade, o pessoal se recusar a ouvir, veja bem, se o pessoal se recusar a ouvir nossa mensagem, a mensagem de vocês, fiquem quietos, não façam nada. Sabe por quê? Porque quando for no dia do juízo final, quando o Messias retornar, essas pessoas que se recusaram a aceitar a doutrina nossa, essas pessoas sofrerão mais do que sofreram as pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra. Viu aí? Sodoma e Gomorra, cidades lendárias bíblicas, o povo ali foi punido pelo Deus hebreu. O povo, crianças, mulheres, velhos, etc. Então veja, Jesus aí pregando a vingança, ele dizendo a seus discípulos que fossem bater de porta em porta, levando a mensagem deles, dos cristãos, para as pessoas. E aquelas pessoas que se recusarem a aceitar as palavras dos discípulos, que os discípulos ficassem quietos, não fizessem nada, porque quando o Messias retornasse, o Jesus retornasse, essas pessoas que se recusaram a aceitar as boas novas,
essas pessoas sofrerão mais dores do que as pessoas que sofreram em Sodoma e Gomorra. Viu aí? Jesus dizendo que quem se recusa a aceitar as doutrinas dele pagará no futuro com dores e ranger de dentes. Viu aí? E o Allan Kardec ainda tem a coragem de dizer que Jesus, nos 4 evangelhos, condenava toda espécie de violência, condenava toda espécie de vingança, que Jesus era só amor, só doçura. Viu aí, gente? Viu aí como é fácil pegar um discurso mentiroso? Muito bem, e veja abaixo agora. Mais uma maldade aí atribuída a Jesus. E o Allan Kardec ainda tem a coragem de dizer que nos 4 evangelhos, Jesus nunca condenou a violência, que Jesus nunca condenou aquelas pessoas que se recusavam a aceitar sua doutrina. Diz o Kardec. Uma mentira. E aí está, nos 4 evangelhos, veja, Jesus sempre pregando também a favor da violência, a favor da vingança. Então veja, em Marcos, veja aí abaixo, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. E isso aí se repete, veja, a propaganda aí de castigo, de vingança de Jesus contra as pessoas que se recusaram a aceitar suas palavras, a vingança de Jesus aí para o futuro, ele mesmo pregando a vingança. Veja aí, em Marcos capítulo 16, versículo 16 abaixo. Jesus, após a ressurreição, a lenda da ressurreição, Jesus prega aí para novamente os discípulos. Jesus diz assim, veja abaixo aí, à direita, quem crer, olha aí, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa aí é a propaganda máxima do cristianismo, essa maldade aí. Jesus, veja, vai se vingar aí de quem não crer em sua mensagem. E o Allan Kardec diz aí, na página 287 e 288, diz aí que Jesus nunca mandou seus discípulos matar alguém, queimar alguém, por não crerem nas boas novas. Veja, e aí está, Jesus prometendo, veja aí, prometendo uma coisa horrível, um castigo eterno. Jesus dizendo aí que quem não crer nele, quando morrer, será condenado eternamente no fogo do inferno. E o Allan Kardec diz aí que Jesus nunca, jamais Jesus iria queimar aqueles que não creem em sua doutrina. Jamais. Jesus não faria isso jamais, diz o Allan Kardec. Só que veja aí, a propaganda máxima do cristianismo é essa aí abaixo. Quem não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Então veja, Jesus aí punindo as pessoas que não aceitam sua doutrina, punindo essas pessoas, coitadas, por não aceitarem sua doutrina e condenando essas pessoas não à morte, mas ao sofrimento eterno. Serão queimadas eternamente no fogo do inferno, sofrendo eternamente apenas por não aceitarem a doutrina de Jesus. Viu aí? E o Allan Kardec ainda tem a coragem de dizer aí que Jesus sempre pregou contra a violência, contra a vingança, que Jesus jamais mandou seus discípulos queimarem pessoas por não crerem nele. E aí está o próprio Jesus nos 4 evangelhos, e aí em Marcos 16, dizendo que se você, meu amigo, não crer em mim, Jesus, quando você morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Quem pune uma pessoa apenas por não crer no fogo do inferno eterno, essa pessoa propaga o amor, a solidariedade. Ninguém é obrigado a crer
em alguém. A crença não depende da vontade da pessoa. Ninguém pode ser punido por não crer em Jesus, por não crer em Buda, por não crer em Maomé, por não crer em Jair Bolsonaro, por não crer em Michele Bolsonaro. Ninguém pode ser punido por isso, porque o crer não depende da vontade da pessoa. Então veja aí, e acima temos aí a Bíblia, veja. O Allan Kardec diz que Deus é amor, misericordioso. Ora, não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, diz o contrário. E aí acima, veja aí, Bíblia. E aí temos duas figuras na Bíblia, né? Jesus e Deus. Deus aí criado pelo povo hebreu. Está no Velho Testamento, VT, veja aí, que não é velho para os judeus. E Jesus aí no Novo Testamento. Jesus das lendas do Novo Testamento. Então veja aí, qual dos dois trazia punição pior? Muita gente diz que o Deus do Velho Testamento era horrível, não é? Mandando matar facilmente ali, né? Muitas mortes. E o povo cristão adora o Deus do Velho Testamento também. Então muita gente diz que Jesus era mais paciente em relação ao Deus do Velho Testamento. Só que isso não é verdade, não. O Deus do Velho Testamento, veja aí, ele, a partir de Gênesis, mandava executar pessoas que não acreditavam nele. Era um Deus ciumento, entendeu? Então, o Deus em todo o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o Deus da Bíblia, criado pelos hebreus, ele mandava matar facilmente, mandava matar, roubar, tudo isso está escrito na Bíblia, atribuído ao Deus bíblico. Mortes, estupros, genocídios, etc. Tudo isso atribuído ao Deus bíblico. Os textos lá dizendo que Deus mandou. Só que o Deus lá do Velho Testamento era melhor que Jesus ainda. Por quê? Porque ele mandava matar ali e a morte era instantânea, ao fio da espada. Ele mandava matar seres humanos e a morte era instantânea. O ser humano sentia a dor ali quando recebia o golpe, né, de espada. Então era a morte instantânea. Já o Jesus do Novo Testamento é pior, porque Jesus aí não vai matar na hora, instantaneamente, as pessoas que não aceitam sua doutrina, entendeu? Jesus aí, ó, pior que o Deus do Velho Testamento, Jesus aí vai condenar, veja bem, as pessoas que não aceitam sua doutrina, ele vai condená-las ao sofrimento eterno, que é pior do que a morte instantânea. Sofrimento eterno. A pessoa será queimada eternamente no fogo do inferno se não acreditar em Jesus. E o Allan Kardec diz que Jesus jamais mandou alguém queimar pessoas que não acreditam nele. E aí está, Jesus prometendo uma punição horrível, sofrimento eterno para aquelas pessoas que simplesmente não aceitam sua doutrina. Então, você vê aí que o Jesus do Novo Testamento traz uma punição pior que a do Deus do Velho Testamento. Repito, o Deus que comanda todas as mortes no Velho Testamento, pelo menos ali é morte instantânea. As pessoas morriam logo com o golpe das espadas. Morte instantânea. Pior ainda é Jesus, que prepara aí o fogo do inferno eterno para aquelas pessoas que não acreditam em sua doutrina. Entendeu, gente? É fácil a gente pegar as pessoas religiosas pelo discurso fraco. É por isso que o Sigmund Freud, inteligentíssimo, dizia que o homem religioso ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está o Allan Kardec, dizendo que Jesus sempre pregou o amor contra a violência, que Jesus jamais iria mandar queimar pessoas que não acreditam na doutrina dele. E aí está,
mostrei aí em várias passagens, isso aí se repete. Jesus aí preparando vingança contra aquelas pessoas que não acreditam em sua doutrina. Entendeu, gente? A verdade é linda e aí está a verdade. Mensagens de amor e de ódio foram atribuídas ao mesmo tempo a Jesus. E o Allan Kardec aí tentando defender se afunda mais ainda, porque ele escreve para pessoas que não conhecem a Bíblia, que não estudam. Isso aí que ele escreve cai facilmente diante de uma pessoa culta, de uma pessoa que estuda a Bíblia com seriedade. E aí está ele dizendo que Jesus é contra a violência, que Jesus jamais se vingaria de alguém, que Jesus é só amor. E aí estão passagens que eu mostrei, essas duas aí, e que se repetem nos 4 evangelhos, Jesus aí prometendo sofrimento, prometendo ranger de dentes, prometendo fogo eterno para quem não acredita nele. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Isso aí é a verdade. O resto é enganação. É enganar pessoas frágeis. Mais um vídeo e muito obrigado.